Você como mestre preparou a sessão, passou a semana inteira preparando mapas, preparando NPCs, posicionando tudo certinho, armadilhas, e chega na hora de sessão, todo mundo se diverte, mas no fim você pensa assim, pô, será que a galera vai lembrar daqui uma semana tudo o que aconteceu na sessão? Pois é, todos nós já passamos por isso, concorda comigo? O segredo das sessões memoráveis não está naquele combate épico, no tesouro mais raro que os jogadores encontram após abrir um baú. Está no significado narrativo. Eu sou o Mestre Nagikun e hoje vou te dar dicas de como você deixar essas sessões mais memoráveis, dar alma às suas histórias, dando aquele toque invisível que os jogadores vão lembrar durante anos, anos e anos. Então já se inscreve no canal e vem comigo no mais um vídeo. A primeira dica que eu dou pra você como mestre é dar um porquê às coisas, um porquê pra quest, um porquê eles eram atrás do tesouro, um porquê eles estarem indo atrás da campanha principal. Toda campanha ela precisa de um porquê, não, vou fazer isso daí porque eu tô mandando. Não basta apenas saber o que seus heróis vão fazer. É preciso entender o porquê aquilo, o porquê deles estarem fazendo o que eles estão fazendo, importa para os jogadores. Quando há um propósito, as ações dos seus jogadores elas ganham peso. Por exemplo aqui, o grupo de jogadores ele é contratado para matar um dragão. O dragão está perto de um vilarejo. Chegando lá naquele vilarejo, eles começam a conversar com as pessoas e descobrem então que na verdade esse dragão ele está cobrando tributos para que ele não destrua o vilarejo. A missão ela deixa de ser simplesmente mate o dragão e se torna salvar o vilarejo. O porquê disso é porque eles querem salvar as pessoas desse vilarejo e não simplesmente, vamos receber essa nossa recompensa aqui, tô de boa, azar deles, entende? Senhor dos Anéis, destruir o anel não é simplesmente sobre destruir o objeto, é sim sobre resistir à corrupção que o Sauron impôs sobre todos os povos. Com o propósito certo, ela vira realmente uma jornada. Sem propósito, a aventura é nada mais nada menos que uma sequência de cenas. Com o propósito certo, ela vira realmente uma jornada. É o porquê que conecta os seus jogadores à história que você está contando. Todos nós sabemos que os jogadores, em determinado momento, eles vão se apegar a um determinado NPC. E você saber usar esse NPC, fazer com que os jogadores criem um laço emocional com esse NPC, é extremamente importante para sua campanha de RPG. Porque as histórias importantes, elas nascem realmente da empatia. Quando seus jogadores, eles realmente se importam com algo, um NPC, um vilarejo, um ideal, cada escolha, então, ela se torna importante e emocional para os jogadores. Por exemplo, aqui, o grupo de jogadores, então, eles vão até uma forja e lá eles acabam conversando com o ferreiro. O ferreiro, então, ele fala que o filho dele desapareceu há algum tempo. Após algumas conversas, então, o grupo aceita a quest dele de ir resgatar o filho dele. Quando eles retornam com o filho do ferreiro, eles descobrem que o ferreiro, na verdade, é o antigo ferreiro que forjou a espada lendária do herói. No filme O Último Samurai, que muitas pessoas não gostam, eu acho muito legal, a relação entre Katsumoto e Nathan Algren, vivido pelo Tom Cruise, transforma aquele conflito de fim de era de samurai em algo realmente mais humano. Essas aventuras que você cria, que tocam realmente emocional, que criam esses laços emocionais com, como eu citei, um NPC, um vilarejo, um ideal, são guardados realmente na memória dos jogadores. Isso dá aos jogadores um ideal pelo qual lutar. O tema da sua campanha de RPG é o fio que costura todos os eventos, side quests, quests principais, lutas, dentro dessa aventura que você está mestrando. O significado oculto dentro da campanha RPG é a mensagem por trás da aventura. Os jogadores, então, eles vão viver muito mais se eles entenderem o tema central da sua campanha. Eles vão se importar e entender que o que eles fizerem vai ter uma consequência real. Por exemplo, aqui com uma campanha criada sobre libertar uma cidade escravizada de mercenários, de piratas, seja o que for. E o tema central dessa campanha é a liberdade e o preço que essa liberdade vai cobrar. O que os jogadores vão fazer para chegar àquele objetivo, o que eles vão enfrentar, quem eles vão lutar, quais ideais eles vão deixar para trás, quais novos eles vão adquirir. Avatar, a lenda de Aang, ela fala sobre equilíbrio, mesmo que essa palavra nunca seja dita dentro do anime. Quando você cria o tema da sua campanha, tudo que você fizer vai reforçar essa ideia, vai reforçar esse tema. O jogador ele sente que a história fala com ele, mesmo sem entender o porquê. Outro ponto que é extremamente importante para suas sessões de RPG é mostrar que os jogadores eles vão mudar, seja para melhor ou seja para pior. Porque por mais que o seu jogador ele ganhe níveis, ele ganhe poderes, ele desperte habilidades essenciais, independente do sistema, o jogador ele tem que evoluir. Não ficar na mesma que ele era desde o princípio da sessão. Mostre que as escolhas têm pesos, mostre que essas mesmas escolhas trazem consequências reais para os jogadores. Isso vai transformar o jogador alegrão, talvez, em algo mais melancólico, o jogador mais melancólico em algo mais alegre. Mostrar para eles realmente que eles podem evoluir dentro da campanha, não só na ficha. Ganhei um nível. Por exemplo, aqui o grupo de jogadores está explorando uma masmorra. Em determinado momento, então, o ladino ele tropeça e começa a cair num buraco. Todos os demais aventureiros seguram ele para ele não cair num buraco. Ou mesmo ele ativou uma armadilha e acabou caindo ali, sabe? Isso reforça, então, ao jogador, reforça ao ladino que ele pode realmente confiar no grupo. O grupo está ali para ajudá-lo. Assim, ele aprende o valor de confiança naquele ponto. Entende que é importante ele estar em grupo, que eles vão sempre se ajudar. Isso pode ser o ponto de chave de mudança daquele jogador mais egoísta e alguém um pouco mais afável, vamos chamar assim. Zuko de Avatar ele é o exemplo perfeito disso. Ele aparece como um vilão e de repente ele vai se tornando um herói dentro da campanha. Sua jornada pessoal de vilão a herói é realmente o que marca a história. E tem momentos para os jogadores em que eles têm que escolher entre o que eles acham que é certo e o que ele quer. É nessa escolha então que o seu jogador ele evolui, não só ganhando nível. Plim!
Um bom vilão, ele não é apenas um obstáculo dessa jornada que você está mestrando. Ele pode ser aquele espelho distorcido dos heróis. É alguém que mostra aos seus jogadores quem eles poderiam ser se eles tivessem escolhido um caminho diferente. Se fizessem outras escolhas. Talvez se eles tivessem conhecido o vilão no passado. O exemplo aqui é que o mago, hoje considerado herói, ele encontra o necromante que buscava o mesmo objetivo nobre que ele. Os dois, então, eles fizeram caminhos diferentes e o necromante seguiu por um caminho mais sombrio, vamos chamar assim. Pantera Negra, o Killmonger é o espelho ideológico do T'Challa. Eles têm basicamente o mesmo objetivo, vamos chamar assim, mas eles pensam em atingir esse objetivo de uma maneira completamente diferente. Quando o seu vilão ele representa o outro lado da moeda, o conflito ele deixa de ser apenas sobre vitória e derrota, e passa a ser sobre identidade. Histórias marcantes elas deixam cicatrizes, seja nos seus jogadores ou seja no mundo que você está mestrando. Como eu sempre saliento e como sempre eu falo, o jogador então ele tem que entender, ele tem que ver que as escolhas que ele toma, elas têm uma consequência real no mundo que você está mestrando. Não é só algo que, ok, a gente matou o grande vilão, mas nada aconteceu. Ok, a gente matou aquele beholder, a gente libertou uma cidade de escravos, mas nada aconteceu. Por exemplo, que o grupo então ele salvou aquela cidade escravizada no passado, aquela que eu citei anteriormente, e quando eles voltam, meses depois, anos depois, eles encontram a estátua deles no centro da cidade, mostrando que as ações deles no passado, que é ajudar a cidade, tiveram uma consequência real, que é torná-los heróis dessa cidade. Em The Witcher 3, cada escolha que o Geraldo faz altera o destino de vilas inteiras, seja pra melhor ou seja pra pior. Geralmente é pra melhor, porque a gente sempre é bonzinho, né? Quando o mundo reage às escolhas dos jogadores, eles entendem que eles estão vivendo em algo vivo, em um mundo bem vívido. A lembrança nasce de que aquele universo só está vivo graças a eles. O clímax, então, é o momento em que tudo se conecta. O tema, os laços, as escolhas que eles fizeram nessa jornada. Não precisa ser realmente uma batalha épica. Mas sim algo extremamente silencioso, como uma decisão que eles tomam e muda toda a campanha dali em diante. Um exemplo aqui que após uma longa jornada, o jogador então ele descobre onde está o assassino da família dele. Ele vai até o local, ele faz uma viagem, enfrenta todos os inimigos possíveis no meio do caminho. Chegando lá, ele enfrenta esse assassino, vamos chamar assim, e acaba no fim perdoando o cara. Essa é a escolha do jogador que vai fazer com que talvez algo mude no futuro. E é esse clímax que pode não ser o da campanha geral, mas sim aquele BG que você explorou naquele ponto para aquele jogador que pode mudar tudo para ele. Em Star Wars Retorno de Jedi, o Luke ele joga fora o sabre. Escolhe não se tornar aquilo que ele odeia, no caso, se tornar um Sith. Clímax com propósito, ela fecha a história da campanha ou mesmo do jogador com propósito real. É quando o teu jogador ele percebe que ele viveu algo muito maior do que apenas um jogo. Ele viveu uma história que realmente significava algo. Toda aventura memorável que você coloca para seus jogadores tem uma verdade escondida por trás de cada ação. Não é o dragão e nem mesmo o tesouro, é o que aquela jornada significou para seus jogadores. O truque real é você criar significado, não apenas missões. Fazer com que cada decisão que seus jogadores tomem conte e cada momento tenha um propósito emocional para eles. Agora eu quero saber de vocês, vocês já usaram algum desses truques nas suas campanhas de RPG? Como foi? Os jogadores gostaram, não gostaram? Deixa nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!